Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Nós estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Hoje vamos ler e estudar apenas 2 versículos, quase no finalzinho, caminhando para a reta final do capítulo 17, versículos 22 e 23. Vamos ler, portanto, a palavra de Deus. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus sabia que ele estava num momento singular e importante do seu ministério. Jesus sempre teve consciência de tudo o que ele tinha que fazer, e Jesus sempre soube tudo o que iria lhe acontecer. Jesus em nenhum momento se deixou levar pelas coisas dessa vida. Jesus jamais deixou se desviar e desviar o seu foco daquilo que era o seu propósito. Jesus sabia que a sua vida terminaria naquela via para o Gólgota. Jesus terminaria sua vida terrena na cruz, e mais que isso, Jesus sabia que ele seria vitorioso sobre a morte. Jesus aqui então precisa alertar os seus discípulos para que eles pudessem compreender no momento certo. Os discípulos aqui já vão começar a compreender que Jesus realmente está falando algo que é um prenúncio realmente do seu sofrimento e da sua morte. Parece que finalmente para os discípulos a ficha está começando a cair, embora certamente eles não pudessem conceber isso. Jesus aqui, de forma muito clara, muito específica, faz uma predição, uma outra predição da sua morte, para que não houvesse dúvida de que o próprio Deus estava cumprindo o seu plano e que o próprio Jesus estava aqui seguindo a vontade do Pai, e que o próprio Jesus em todo o tempo sabia exatamente o que iria acontecer e ele mesmo tinha controle de todas as coisas. O texto então diz que eles se reuniram na Galileia, lá no norte, já em preparação para a última viagem de Jesus, e Jesus disse: o Filho do Homem, ou seja, mais uma vez ele faz menção ao fato de que ele era o Messias. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Vocês se lembram que Jesus tinha dito sobre João Batista que eles fizeram o que quiseram com ele? Eram os mesmos homens. Assim como João Batista foi ridicularizado, não foi reconhecido, nem tampouco o seu ministério foi reconhecido, especialmente pelos líderes judeus. Assim também Jesus, incompreendido pelos líderes judeus, seria entregue a eles, e eles seriam como que seus algozes, e ele sofreria em suas mãos, porque eles seriam instrumentos, ou os instrumentos pelos quais Jesus seria inclusive levado à morte. Não, os judeus não o mataram. Foi Jesus mesmo que entregou a sua vida, e ele a entregou por eles e por nós. Mas sim, os judeus foram instrumentos para que isso se tornasse realidade. Ele seria entregue nas mãos dos líderes judeus, como nós veremos mais adiante no texto de Mateus, e por causa daquele mal logrado juízo, daquele mal logrado interrogatório, Jesus então seria condenado à morte. E Jesus fala de forma específica no verso 23: e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. O texto então diz que os discípulos se entristeceram grandemente com isso. Parece que
o fato de Jesus ter dito que morreria, mas que ressuscitaria, não trouxe a eles uma expectativa de algo bom. Parece que a tristeza estava tomando o coração dos seus discípulos, como se tudo que eles quisessem era que Jesus ficasse mais tempo com eles. Ora, eu me arrisco até a dizer que assim como Pedro, que falou: Senhor, bom é estarmos aqui, vamos fazer uma tenda para Elias e para Moisés e outra para o Senhor, eu creio que os discípulos quisessem que Jesus ficasse mais, que ele se demorasse mais. Aliás, certamente isso é natural do ser humano, querer que pessoas queridas se delonguem mais, que eles fiquem mais aqui. E eles então não entendem, não compreendem plenamente a verdade que Jesus estava lhes dizendo. Mas era preciso que Jesus deixasse isso registrado, para eles e para nós, para que nós tivéssemos a certeza, ou melhor, para que eles tivessem a certeza e depois deles nós tivéssemos a convicção, a certeza de que em todo o tempo Jesus tinha controle absoluto sobre todas as circunstâncias, tinha controle absoluto sobre a morte e, sobretudo, que ele tinha controle absoluto sobre a vida e a vida eterna. Jesus foi aquele que entregou a própria vida e depois de 3 dias, pelo poder de Deus, ressuscitou, retomando a sua vida em suas próprias mãos e vivendo eternamente, como nós sabemos, porque ele vive até hoje. Ele predisse para que não houvesse nenhuma dúvida disso. Ele predisse a sua morte para que os discípulos pudessem compreender o real significado de seu sofrimento na cruz, para que seus discípulos pudessem compreender o motivo que levou que ele mesmo se deixasse entregar aos líderes judeus, porque em qualquer momento Jesus poderia impedir tudo aquilo. Em qualquer momento Jesus poderia dizer basta, como ele mesmo falou no Getsêmani: Pai, passa de mim esse cálice. Mas eu creio que Jesus, ao anunciar aqui o seu sofrimento e ao anunciar também a sua ressurreição, estava mais uma vez se submetendo ao plano do Pai. Estava mais uma vez anunciando a sua morte e a sua resignação e a sua concordância com o plano bendito de Deus, de que ele deveria padecer, de que ele iria sofrer, mas que no final ele seria vitorioso. Amém? Que promessa maravilhosa nós temos hoje por causa da resignação de Jesus ao sofrer a morte na cruz por nós. Os discípulos certamente se entristeceram, mas eles depois se alegraram ao ver Jesus vivo e se alegraram com toda a promessa que veio por causa da sua vinda. Sim, a ida para a cruz era certa. Sim, o caminho para o Gólgota seria um caminho de tristeza. Sim, a sexta-feira estava vindo, mas logo o domingo de glória chegaria. E que alegria nós sentiríamos, que alegria nós sentimos hoje, ao lembrar que, por ter o controle absoluto de tudo em suas mãos, Jesus sairia dessa experiência vitorioso. Aleluia! Glória a Deus pela cruz, pelo sofrimento que Jesus passou, mas pela vitória da sua ressurreição ao 3º dia. Nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 17, chegando ao último trecho, mas isso será no nosso próximo encontro. E até lá, que o Senhor abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.